trabalhar é o conceito de distância. Bom, com certeza você já sabe o que é distância. Afinal, eu acho que você sabe quanto você tem de altura. Você também já deve ter ouvido, sei lá, seu pai, sua mãe, quando você estava no carro, ou sei lá, a pessoa que estava com você falando: ah, a gente vai para tal lugar que fica a 40 quilômetros de distância, 100 quilômetros de distância. Pois é, metro, que é a unidade que você usa para medir a sua altura, ou centímetro, sei lá, quilômetro, todas essas unidades são unidades de distância. Por exemplo, eu tenho 1,65 m. 1,65. Então você conhece a distância. A distância é uma coisa que faz parte do seu dia a dia. Você usa unidades como, por exemplo, o metro, para medir a sua altura, para medir a distância da sua casa para algum lugar. Enfim, a gente usa a unidade de distância para medir o que eu já falei, a distância entre dois pontos. E a unidade mais comum para medir isso é um metro. Mas também existem outras unidades utilizadas em países como, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles usam medidas como jardas, milhas, que também são unidades para medir distância e que também tem uma equivalência em metros. Mas o que a gente vai tratar agora é sobre a unidade de metro, que é a unidade do sistema internacional e é a unidade que a gente usa aqui no Brasil e é a unidade que a gente vai trabalhar nos nossos exercícios. Então vamos lá. Só que o metro também tem os seus submúltiplos e os seus múltiplos. Ou seja, eu tenho as unidades derivadas do metro que são menores e as unidades derivadas do metro que são maiores que o metro. Então vamos lá. Eu primeiro tenho 1 metro. 1 metro, quanto é 1 metro? 1 metro, ó. Eu tenho uma medida aqui de 1 metro. Isso aqui é uma fita métrica, para quem não sabe, é uma fita que tem marcações de 1 metro, 2 metros, 3 metros, certo? Ela começa aqui, nesse 0. Então, ó, essa distância entre aqui, essa ponta do meu braço esquerdo e do meu braço direito, essa distância aqui é 1 metro. Se eu pegar ela e dividir em 10 partes, ou seja, eu pego essa distância aqui e divido ela em 10 partes. Cada parte vai ter um comprimento de uma unidade chamada decímetro. Se eu pegar 1 metro e dividir por 10, cada parte tem 1 decímetro de comprimento. Então, em 1 metro, eu tenho 10 decímetros, certo? Então, eu tenho essa nova unidade que talvez você não conheça, que é o decímetro. Mas aqui eu tenho outro, que é o centímetro. Muito provavelmente você já conhece o centímetro. É uma unidade muito comum, principalmente para a gente aquelas coisas que são um pouquinho pequenas. Então, 1 centímetro é a 10ª parte de 1 decímetro. Ou seja, ó, lembra do que eu fiz aqui? Eu peguei o metro, dividi por 10, certo? E aí, cada parte dela deu 1 decímetro, certo? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar cada decímetro, dividir por 10, e cada parte dessa vai ter 1 centímetro de comprimento. Ou seja, em 1 decímetro eu tenho 10 centímetros. Em 1 metro, quantos centímetros eu tenho? Eu tenho 100 centímetros em 1 metro. Olha o nome, centímetro, 100 centímetros em 1 metro, certo? E por último aqui, não menos importante, eu tenho um milímetro, que é uma unidade também comum do dia a dia que a gente usa para medir aquelas coisas bem pequenininhas, bem fininhas, certo? E qual é o tamanho de 1 milímetro? Quanto é 1 milímetro? Se eu pegar 1 centímetro e dividir em 10 partes, cada parte vai ter 1 milímetro de comprimento. Então, em 1 centímetro eu tenho 10 milímetros. Em 1 metro, quanto que é? 1 metro eu tenho 1000 milímetros. O nome já está dizendo, ó, milímetro, 1000. Eu tenho 1000 milímetros em 1 metro, certo? E esses são os submúltiplos do metro. Esses são as unidades menores que o metro. Agora a gente vai falar das unidades maiores que o metro, quando você quer medir coisas um pouquinho maiores. Essa unidade aqui chama decâmetro. Um decâmetro equivale a 10 metros. Ou seja, em 1 decâmetro eu tenho 10 metros. Então eu posso fazer o equivalente aqui, ó. 1 decâmetro tem 10 metros, certo? Outra unidade que também não é muito comum é o hectômetro, que é uma unidade que existe, né, para seguir o padrão aqui, mas que também não é muito utilizado no dia a dia. Um hectômetro equivale a 10 decâmetros.
que equivale, e um hectômetro, aliás, também equivale a 100 metros. Ou seja, 100 metros, ó, 100 metros, 100 metros é um hectômetro, certo? E por último a gente tem aqui o quilômetro, que é uma unidade comum. Essa aqui com certeza você já ouviu falar para medir distâncias, por exemplo, da sua casa para alguma cidade longe. Eu uso quilômetro, é uma unidade grande. Por quê? 1 quilômetro são 10 hectômetros. Ou seja, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Cada 1 quilômetro equivale a 1000 metros, certo? Eu também posso expressar essas unidades em potência de 10. Mas como assim? Um decâmetro, aliás, vamos começar por aqui. Um decâmetro, ele equivale a 10 metros, ou seja, ele equivale a 10 elevado a 1 metros. 10 elevado a 1 metro. E um hectômetro? Um hectômetro equivale a 10 elevado a 2 metros. Para quem não conhece essa notação, é muito fácil, super simples. Como que eu vou fazer? Potência de 10, eu tenho 10 elevado a, sei lá, qualquer número, sei lá, 8. Quanto que é isso? Super simples para fazer. Você vai colocar um 1 e você vai colocar a quantidade de zeros que esse número expressa. Ou seja, eu coloco 1 seguido de 8 zeros. Coloco lá 1, 2, 3, 4, blá, 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 até eu coloco 1 seguido de 8 zeros, certo? Então, 10 elevado à segunda é 1 seguido de 2 zeros, ou seja, 100 metros, certo? Sem problemas. E 1 quilômetro é 10 elevado a 3 metros, certo? Opa, saiu meio torto, mas está aí, certo? 10 elevado a 3 metros. Da mesma forma, eu tenho os submúltiplos. Um decímetro equivale a... Oh, meu Deus. Um decímetro equivale a 10 a menos 1 metros. Poxa, menos 1, como que eu faço? 10 elevado ao número negativo. Super simples também. Ó, 10 elevado a, sei lá que número, 10 elevado a menos 4. Como que eu vou fazer? Ó, super simples. Eu coloco o 1 aqui, certo? E aí, o que eu vou fazer? Aliás, deixa eu colocar o 1 desse lado. O que eu vou fazer? Menos 4. Quer dizer, ó, aqui eu vou como se fosse pular a vírgula para a direita e a cada 1 que eu somo aqui, eu vou colocar um 0. Aqui eu vou fazer justamente o contrário, eu vou empurrar a vírgula para a esquerda. Então, ó, aqui você sabe que o 1 e 1,0 é a mesma coisa. Então, então eu tenho uma vírgula virtual, sei lá, aqui. Menos 4, eu vou pular a vírgula aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Nossa, ficou torto. Mas acho que dá pra ver, ó. Aí eu coloco nesses espacinhos vazios aqui um 0, ó. 0, 0. Ou seja, 10 a menos 4 é igual a... Eu posso apagar isso aqui, ó. 10 a menos 4 é 0,0001 qualquer coisa, entendeu? Ficou torto aqui, mas acho que deu para entender. Mas enfim, 1 centímetro, da mesma forma, é 10 elevado a menos 2 metros, certo? E 1 milímetro é 10 a menos 3 metros. E é isso aí, super simples. Bom, agora só para afirmar isso que eu acabei de falar, vamos fazer alguns testes de conversão, né? Sei lá, vamos converter agora 50 quilômetros para metro. Bom, então 50 quilômetros aqui, ó. 50 quilômetros em hectômetro. Quanto são 50 quilômetros em hectômetro? Bom, quando eu vou daqui para cá, o que eu vou fazer? Vou multiplicar por 10, certo? Então aqui, ó, 50 quilômetros são 500 hectômetros, certo? Em decâmetros, quanto que é? Ó, vou multiplicar por 10. Sempre que eu pular uma das casinhas para cá, eu vou multiplicar por 10. Então vamos lá. 50 hectômetros são quantos decâmetros? Então eu vou multiplicar por 10, são 5.000 decâmetros, certo? Em metros. Em metros, multiplico aqui por 10 de novo. Vai sair 50.000 metros, certo? E
E agora, por exemplo, de passar de uma unidade menor para uma maior. E agora a gente quer converter 500 milímetros para metro. Então como que a gente vai fazer? A gente coloca aqui, ó, 500, certo? E agora a gente vai fazer o caminho inverso. A gente vai passar de uma unidade menor para uma maior. Então a cada vez que a gente pula ao invés de a gente multiplicar por 10, a gente vai dividir por 10. Então, ó, como eu estou dividindo por 10, eu vou eliminar um zero. Da mesma forma que aqui, quando eu multiplicava por 10, eu adicionava um zero, certo? Então, vamos lá. 500 milímetros são quantos centímetros? Ué, 500 dividido por 10 vai dar 50, certo? Então, vamos lá. E agora a gente passa mais um para cá. 50 centímetros em decímetros vai dar 5 decímetros. Ou seja, 500 milímetros são 5 decímetros, certo? E finalmente, só para esclarecer aqui, ó. E finalmente, quando a gente converte para metros, 5 decímetros vai me dar 0,5 metros, certo? Aqui é o caso de cima e aqui é o caso de baixo. Certinho? Super simples, né? Super fácil. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que esse tempo tenha sido bem aproveitado por você e que você tenha realmente aprendido alguma coisa. Se você curtir e gostar desse vídeo, deixa seu joinha aqui, seu like, que vai ajudar a gente muito. E se inscreva no nosso canal para você saber quando tivermos novos vídeos, com mais novas aulas. E qualquer sugestão, comentários, perguntas, deixe seu comentário aqui embaixo que a gente vai responder o mais rápido possível. E é isso aí. Falou e até mais. Obrigado!